Bora começar com o que é derivada parcial. Você sabe? Olha só, uma coisa que confunde muitos alunos e impedem eles de passar em cálculo de primeira é a diferença entre aquela derivada da função de uma variável só, que você coloca o d dx. Só que agora em derivadas parciais você não coloca d dx, você coloca del dx. E a função não é só x, é x, y, z, várias variáveis. Então a primeira mudança, quando você sai do cálculo 1 e vai para o 2, é que você não usa d mais, você vai usar del. Na verdade, essa é uma letra grega que chama del rho. Aí a gente usa del, né? Porque a gente fica falando del rho toda hora. A gente usa del. Então, lá no cálculo 2, se você usar a letra D, o professor tira ponto. Tá? É um detalhezinho que faz muita diferença aqui. Como a gente está trabalhando com funções de várias variáveis, a gente vai usar a notação del. Qual que é a lógica aqui? Você tem várias variáveis, mas você tem que prestar atenção no denominador aqui. Ó. Eu estou derivando, esse símbolo aqui indica derivada. Eu estou derivando a função f em relação a x1. Você pode derivar em relação a x1, x2, x3, x4, em relação a qualquer variável. A função, nesse exemplo que eu estou dando aqui, é uma função geral. Ela tem x1, x2, x3, x4. Imagina, tem 1000 variáveis aqui. Né? Coloquei xn. É tanta letra que a gente para de ficar escrevendo x, y, z. A gente fala que é x1, x2, x3. Então, depois do cálculo 2, é muito comum você trabalhar com várias variáveis. Tá? Já vai acostumando com isso. Porque no mundo real, você não tem uma variável só. Por exemplo, você vai calcular o lucro da empresa. Você acha que o lucro da empresa depende só de uma variável? Depende de várias. Depende, sei lá, da inflação, do preço do concorrente, do custo que ele tem nas máquinas. Tem várias variáveis. Né? O cálculo 1 é só para a gente começar. Depois as coisas começam a ficar divertidas. Para você passar em cálculo de primeira, já vai acostumando com esse mundo de várias variáveis. Então, se você está derivando em relação a x1, a dica para você acertar a derivada é você enxergar todas as outras variáveis como se elas fossem constantes. É como se fosse um 3, um 4, um 20. Isso que é difícil. Porque você tem uma função com um monte de letra e é difícil você olhar para a letra e enxergar um número. Por exemplo, se eu tenho x, y, z. Se eu estou derivando isso aqui em relação a x, eu quero que você enxergue o y e o z como se fossem números. Aí você consegue aplicar as técnicas que você já aprendeu lá no cálculo 1. Mas, olhando, né, você tem que acostumar a enxergar as outras letras como se fossem números, como se fossem constantes. Então, por mais que tenha várias letras, aí a gente vai usar as mesmas estratégias do cálculo 1. Aquelas regras de derivação do cálculo 1. Beleza. Então, se você está derivando em relação a x1, o x2, o x3, todas as outras variáveis, a gente vai tratar como constante. Eu vou colocar CTE. Se você está derivando em relação a x2, todas as outras constantes, ou seja, x1, x3, x4, x5, todas as outras constantes todas as outras variáveis serão constantes. Se você entender essa lógica, acabou. É exatamente o que você aprende no cálculo 1, só que agora adaptado para várias variáveis. A dica para você passar em cálculo de primeira é aprender a enxergar as letras como se fossem números. Tá bom? Por exemplo, vamos supor que nós temos uma função de 4 variáveis, x, y, z e w. Eu posso derivar em relação a x, eu posso derivar em relação a y, derivar em relação a z, derivar em relação a w. Então aqui tem 4 possíveis derivadas que você pode calcular. Tudo isso aqui a gente chama de derivada de primeira ordem.
Tem derivada de segunda, de terceira, de quarta ordem também. Mas isso aí já começa a ficar divertido. Eu vou falar isso numa outra live. Vocês querem que eu fale sobre derivadas de ordem superior? Põe aqui nos comentários, tá? O que eu quero que vocês aprendam nessa parte é que se eu estou derivando em relação a x, o y, o z e o w devem ser constantes. Você tem que olhar para eles como se eles fossem constantes. Essa é a sacada para você passar em cálculo primeiro. Então, se você deriva em relação a x, y, z e w é constante. Se você deriva em relação a y, o x, o z e o w são constantes. Se você deriva em relação a z, x, y e w são constantes. Se você deriva em relação a w, aí x, y e z são constantes. Então, esta é a sacada. Pode ter 1000 variáveis. O difícil aqui do cálculo 2, em derivadas parciais, não é a teoria. É você lembrar as regras de derivação lá do cálculo 1. Como deriva seno? Como deriva cosseno? Isso aí você tem que memorizar as regras de derivação. Mas quando coloca muitas variáveis, a única coisa que muda é esse detalhe aqui. É você aprender a enxergar as letras como constantes.